Reunimos-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Com estas palavras, saúdo a todos os fiéis que estão aqui presentes na sede de Angra, começar pelo Sr. Padre Tiago, da Diocese do Patriarcado de Lisboa, bem como os demais fiéis dessa Diocese ou de outras dioceses que estão aqui a passar alguns dias e que hoje se querem associar à nossa Assembleia. A todos os que também são desta cidade e que se encontram de férias na sua terra. E a quantos nos acompanham através da rádio e da televisão. Estamos aqui enquanto povo de Deus, marcando e vivendo a história da nossa salvação, mas também cada um, de fato, com nome próprio e com aquilo que é a sua própria história. A Igreja celebra hoje o domingo 18º do tempo comum. E a cada um de nós é feito o desafio para procurar a tranquilidade junto do Senhor Deus. Isto é, se eu experimento a tristeza do pecado, procuro a tranquilidade do Senhor. Se eu carrego o peso do sofrimento, procuro a tranquilidade junto do Senhor. Se eu mergulho na angústia de um presente sem saída, procuro a tranquilidade junto do Senhor. Ou se eu vibro de júbilo das vitórias alcançadas, procuro a tranquilidade junto do Senhor. Hoje não desejo senão a tranquilidade que vem de Deus. E por isso devemos começar a nossa oração assim. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram
e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e Arão. Disseram-lhes os filhos de Israel: antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciarmos. Trouxestes-nos a este deserto para deixar morrer à fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: vou fazer que chova para vós pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia. Vou assim pô-lo à prova para ver se segue ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: ao cair da noite comereis carne e de manhã saciar-vos-eis de pão. Então reconhecereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Nessa tarde apareceram codornizes que cobriram o acampamento e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando essa camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, fina como a geada sobre a terra. Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: Manum, quer dizer, o que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés: é o pão que o Senhor vos dá em alimento. Palavra do Senhor. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Nós ouvimos e aprendemos. Os nossos pais nos contaram os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele realizou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Deu suas ordens às nuvens do alto e abriu as portas do céu. Para alimento fez chover o maná. Deu-lhes o pão do céu. O Senhor deu-lhes o pão do céu. O homem comeu o pão dos fortes, mandou-lhes comida com abundância e introduziu-os na sua terra santa, na montanha que a sua direita conquistou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Leitura da Epístola de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis o que vos digo e aconselho em nome do Senhor. Não te torneis a proceder como pagãos
que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não foi assim que aprendestes a conhecer Cristo, se é que dele ouviste pregar e sobre ele foste instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. É necessário abandonar a vida outrora e pôr de parte o homem velho, corrompido por desejos enganadores. Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência, revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, da justiça, santidade verdadeiras. Palavra do Senhor. Que sai da boca de Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus, nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-me, não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Disseram-lhe eles: que milagres fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto, os nossos pais comeram o maná, conforme está escrito, deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós. O Senhor dá-nos sempre deste pão. A quantos entram agora em sintonia conosco, nós estamos a celebrar o domingo, 18º do tempo comum. Nos últimos domingos, o Evangelho mostrava-nos Jesus, cheio de ternura, à procura das multidões famintas, como ovelhas sem pastor. Dá-lhes então um sinal, o sinal da multiplicação dos pães. Hoje
é a multidão saciada por Jesus que se coloca à busca dele. Então o Senhor exclama: buscai-me não porque vistes milagres, mas porque comestes e ficastes fartos. Ou seja, Jesus estimula as pessoas a darem um passo em frente. Nós não vivemos sem pão material e por isso rezamos todos os dias no plural: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas também conhecemos pela Escritura e pela boca de Jesus que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus estimula-nos a interrogar-nos sobre o significado daquele sinal que conhecemos como multiplicação dos pães e não apenas a aproveitarmos dele. A multiplicação dos pães e dos peixes é, por sua vez, o sinal do grande dom que o Pai concedeu à humanidade e que é o próprio Jesus. Ele, verdadeiro pão da vida e para a vida, deseja saciar não só os corpos, mas também as almas, oferecendo o alimento espiritual que pode satisfazer a nossa fome profunda. Jesus passa da necessidade para o desejo, o desidrato, a espera, a procura, a aspiração. É a este nível que se situa a fé. Por isso, infelizmente, ouvimos algumas pessoas dizerem hoje: antigamente eu tinha necessidade de Deus, hoje estou tão bem na vida, tenho as minhas necessidades todas satisfeitas, que Deus não me faz falta. E, de facto, se coloca a questão nestes termos, está certo. Se trata de uma necessidade. E por isso Jesus nos vai educando a dizer que nos devemos preocupar com o pão de cada dia, com o pão nosso de cada dia, mas que, mesmo satisfeitas as nossas necessidades, a nossa fome e a nossa sede continuam. Por isso Jesus convida a multidão a procurar não o alimento que perece, mas aquele que permanece para a vida eterna. É como cantávamos nas últimas décadas do século passado: Senhor, nós temos fome. Senhor, nós temos sede. Não é fome de pão, não é sede de água. São razões de viver o que nos falta. Como esta letra é tão atual nos nossos dias, quando vemos as necessidades todas satisfeitas por um consumo abundante. Trata-se de um alimento que Jesus nos concede todos os dias, a sua palavra, o seu corpo e o seu sangue. Daí o pedido: Senhor, dá-nos sempre desse pão. A multidão não entende a proposta de Jesus e pergunta-lhe: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Estavam a pensar na observância de leis ou de preceitos para obter outro milagre que lhes facilitasse a vida. Que ações realizar para agradar a Deus ou ter os seus benefícios, pensavam eles. Mas Jesus dá uma resposta inesperada e ainda por cima no singular. Quando eles lhe perguntam que obras devemos fazer, Jesus responde no plural, no singular. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Ou seja, a obra de Deus não consiste tanto ou antes a fazer coisas, mas em acreditar naquele que Ele enviou. Isto quer dizer que a fé em Jesus nos permite cumprir as obras de Deus. Podemos então dizer, então a fé não tem qualquer consequência prática. Tem, porque acreditando em Jesus, nós acabamos por cumprir as obras de Deus. O Senhor ensina-nos hoje a não esquecer que, se é necessário preocupar-nos pelo pão, é ainda mais importante cultivar a relação com Ele, fortalecer a nossa fé nele, que é o pão da vida. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mesmo que a gente não tenha necessidades materiais, nem esteja à espera de milagres, dentro de cada um de nós há uma fome, uma sede, um desejo que tendem para um alvo, para um fim, para um propósito. É aqui que nos situamos como passantes, como peregrinos. Então Jesus apresenta-se como aquele que pode saciar a nossa fome de verdade,
fome de justiça, fome de amor, fome de perdão, fome de tranquilidade, fome de paz. A procura de Jesus pela fé deixa de estar centrada na necessidade do homem e passa para a gratuidade de Deus. Deixa de estar na solução do imediato para preencher um vazio, uma carência, e passa a abrir-se a uma novidade, ao futuro, a Deus. Daí a nossa esperança. O nosso desejo é inegável, inesgotável e só pode ser tratado por outra fonte inesgotável. A procura do Senhor Jesus é chamada a tornar-se desidrato ou desejo de Deus. Estamos marcados ainda por uma não plenitude e por isso estamos atentos aos sinais e aos desejos. Neste capítulo do Evangelho de João, Jesus mostra-nos como o pão da vida no duplo sentido da palavra de Deus, isto é, a palavra também alimenta, e de alimento e bebida eucarísticos. Comer a palavra e a Eucaristia é acolher o dom de Deus numa atitude sapiencial, assimilar a sua vontade, entrar na sua vida, deixando que a vida dele entre na nossa e nos transforme, até podermos cantar: Eu venho, Senhor, à vossa presença, ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Ou então, saboreai e vede como o Senhor é bom. Pela fé, estejamos atentos aos sinais, tal como os nossos antepassados, quando faziam a travessia pelo deserto, conforme ouvimos no livro do Êxodo, estavam também atentos aos sinais. Hoje é possível dizer, do ponto de vista natural ou científico, como é que apareceram ali codornizes e como é que apareceu o maná. Mas as pessoas não tiveram a preocupação de lhe dar uma explicação natural ou científica. Viram que aquilo que aconteceu naquela circunstância era um sinal admirável e extraordinário. E por isso souberam ler esses dois sinais, o sinal das codornizes e o sinal do maná. E por isso também nós devemos estar muito atentos aos sinais à nossa volta. Às vezes as pessoas que vêm de fora ensinam-nos também a estarem atentos a sinais com os quais a gente se cruza aqui cada dia e não lhe dá atenção. Há uma oração da Igreja que nos ensina a estar atentos aos sinais, que canta assim: pelo sinal do mar e das montanhas, pelo sinal oculto da minha alma, pelo sinal da luz e da beleza, pelo sinal da morte criadora das vidas visíveis e invisíveis, pelo sinal do amor e da bondade, pelo sinal da sede e pela fonte, pelo sinal da carne e pelo espírito, pelo sinal divino da ciência, pelo sinal da cruz libertadora. Por todos estes sinais nós podemos cantar: Eu te bendigo e te louvo e te desejo, ó fonte de bondade e de alegria, e quero-te viver em alma e corpo, buscando o teu sinal noites e dias, a caminho da terra prometida. Entretanto, quando nos é dado viver neste caminho, nós devemos estar atentos ao que nos disse a segunda leitura: não torneis a proceder como os pagãos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Nunca como nos dias de hoje, vemos tantas pessoas, mesmo adultos, a viverem a futilidade dos seus pensamentos. É necessário, pois, abandonar a vida de outrora e pôr de parte o homem velho corrompido por desejos enganadores. Por isso, dizia-nos a Escritura, renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na justiça e santidade verdadeiras. Que assim seja. Professemos a nossa fé, dizendo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro.
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, nós que fomos revestidos do homem novo, peçamos humildemente ao Pai Celeste que nos torne dignos desta graça, dizendo com fé: ouvi, Senhor, o vosso povo. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos fiéis e pastores de todas as comunidades, para que se renovem e anunciem Jesus Cristo como fonte de luz e santidade, oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos que pensam demasiado nos bens do mundo, para que trabalhem não tanto pela comida que perece, mas pelo alimento que dura até à vida eterna, oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos homens e mulheres que não são respeitados na sua fé, consciência e liberdade, para que Deus os livre das mãos dos seus perseguidores, oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos cristãos que se uniram em matrimónio, para que manifestem no seu modo de viver o mistério do amor de Cristo pela Igreja, oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Pelos membros da nossa Assembleia, para que os benefícios oferecidos pela bondade de Deus nos levem a amá-lo com todo o nosso coração, oremos. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que ao povo de Israel destes o maná e na plenitude dos tempos enviaste o vosso Filho, que nos dá o verdadeiro pão do céu, saciai a nossa fome e sede que temos de vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Criador do mundo e fonte de vida, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, porque nunca abandonais a obra da vossa sabedoria, mas continuais a atuar no meio de nós com a vossa providência. Com o poder do vosso braço, guiastes outrora o povo de Israel através do deserto. E agora acompanhais sempre a Igreja, peregrina sobre a terra, com o poder do Espírito Santo, e a conduzis através dos tempos, à alegria perfeita do vosso reino, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus, amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho, que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor. E Ele nos explica, como outrora aos discípulos de Emaús, Ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé.
Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizeste entrar na glória da ressurreição e glorificastes, sentando à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi deixado, para que, pelo Espírito de vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros de vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Confirmai na unidade os que fomos chamados a participar da vossa mesa, para que todos nós, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo João, com todos os bispos, presbíteros, diáconos e todo o povo cristão, seguindo os vossos caminhos na fé e na esperança, possamos irradiar no mundo a confiança e a alegria. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dá-lhe da plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco, e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com os apóstolos e os mártires, e em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, olhai antes à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Palavra ao nosso grupo coral, que eu soube adaptar a novos instrumentos, uma vez que o nosso diretor de coro e o nosso organista de órgão de tubo estão fora. Uma palavra também de gratidão à Luana, que esteve na flauta, e ao Walter, que esteve na guitarra, e que assim deram uma tonalidade diferente àquela que estamos habituados, mas também que nos enriqueceram muito na nossa oração. Também dizer que hoje é um dia de alegria para a Igreja, para a nossa Diocese, para a Ordem do Carmo, porque há uma missa nova aqui na Ilha Terceira, na paróquia de Vila Nova. É do padre ou do frei Renato, de nome de batismo, e Renato da Cruz, de nome de vida consagrada, um carmelita que foi ordenado presbítero em Fátima no último dia 16 de julho e que hoje vem à sua terra celebrar a missa nova. Será agora ao meio-dia, num primeiro momento, e depois às 8 da tarde, também num outro momento, devido à situação da pandemia, que é uma alegria para a nossa Diocese e também para a Ordem do Carmo em Portugal. Lembrar amanhã da Paróquia da Sé, que é a reunião do Conselho de Assuntos Económicos pelas 16h30, e na terça-feira, preparação para o batismo com os pais e padrinhos pelas 20 horas no Salão do Seminário. Na próxima sexta-feira, dia 6 de agosto, apesar da festa maior ser no Senhor Bom Jesus no Pico, é também o dia do titular da nossa Catedral, a festa da Transfiguração do Senhor, que aqui tem, desde a fundação deste povoado, a designação de São Salvador. A celebração será, como é habitual, nos dias de semana, às 9 horas, uma vez que durante a semana temos as confissões às 8h30 e a missa às 9h. Durante este mês, e devido ao agravamento da situação da pandemia, não se farão as habituais visitas do pároco aos doentes da paróquia, a não ser algum que de facto tenha necessidade e chame do modo extraordinário o presbítero para que vá à sua casa. E também anunciar aos estudantes que estejam interessados, que vão pela primeira vez para Coimbra, ou que já estejam a estudar em Coimbra, que a Diocese de Angra vai abrir uma residência universitária naquela cidade para os estudantes que queiram ali habitar, de maneira que junto desta paróquia ou de outra paróquia, dos serviços da Diocese, poderão manifestar o interesse, quem tem filhos ou os próprios estudantes, a habitarem nessa residência universitária na cidade de Coimbra.
Vamos despedir de todos os que estamos aqui na Igreja da Sede em Angra, neste primeiro dia de agosto, domingo, dia do Senhor, e também a quantos nos acompanharam através da rádio ou da televisão, sobretudo aqueles irmãos mais doentes ou nas casas de saúde ou de idosos ou lares ou recolhimentos que devido à pandemia estão duplamente impedidos, quer de receber visitas, quer de poderem participar nas suas assembleias. Daí ser muito importante esta transmissão pela rádio e pela televisão. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Vamos aclamar